mais uma vez agradecer por esse nosso projeto Crefito 12 Educa. E hoje, em mais uma edição, nós temos a ilustre presença do Dr. Rodrigo Andrade. Eu fico muito feliz de receber esta celebridade dentro do nosso conselho. Doutor Rodrigo, em nome da nossa presidente, da doutora Elinete da Conceição Braga Valente, eu gostaria humildemente de lhe agradecer pelo seu sim. Eu sei que o senhor é amigo do Dr. Maurício, que também é membro da Comissão de Educação da Fisioterapia. Ele viabilizou esse contato e quando a gente colocou que o senhor estaria presente conosco, foi realmente um verdadeiro sucesso e a gente fica muito feliz por você ter disponibilizado um tempo da sua agenda de estar conosco. Confesso que eu estava ansiosa por esse momento. Eu sei que eu vou aprender bastante com você nessa noite de hoje. Então, em nome de todo o nosso colegiado, eu gostaria de agradecer novamente pela sua presença conosco e passo a palavra para o nosso amigo, professor e membro da nossa Comissão de Educação, professor Maurício. Muito obrigada. Obrigado, Mariana. Boa noite a todos. Também queria dar as boas-vindas. Primeiramente para todos, né, que estão aqui presentes, em homenagem aqui ao meu amigo Rodrigo Andrade. Já nos conhecemos há bastante tempo e quando a gente pensou na temática para esse mês, que a gente pensou em escoliose, aí eu não pensei em outro nome, é o primeiro nome que veio na minha cabeça, e uma referência realmente nacional, é aqui da América Latina, quando a gente fala de escoliose. Então, é um momento muito importante para a gente debater sobre as principais evidências científicas no tratamento científico da escoliose, como que esse tratamento ele vem ganhando força, como que ele vem se inovando ao longo do tempo, quais são as atualidades, né, para o fisioterapeuta. Então, o Rodrigo vai contribuir bastante com informações muito preciosas, tá? Para todos que estão aqui. Então, primeiramente, parabéns para todos que estão presentes aqui na nossa sala. Agradecer a nossa coordenadora, a doutora Mariana Kabuki, né, por todo o apoio que tem dado para esse projeto como coordenadora. Também o Rafael, lá de Tocantins, que sempre está presente, viabilizando os momentos como esses, né? E agradecer mais uma vez a presença do Dr. Rodrigo Andrade aqui no nosso conselho no Crefito 12, tá bom? Então, eu passo a palavra para o Dr. Rafael. Boa tarde a todos, né? Sou Boa Rafael Couto, tarde. né? Também faço parte do Crefito, sou conselheiro, né? Eu já tive a oportunidade de assistir uma palestra do Dr. Rodrigo, que ele veio aqui em Palmas, e, né, vocês vão ver que tem muito conhecimento a integrar, como o Dr. Maurício já adiantou, e vamos ver se consegue que ele vá também de forma presencial nos dois estados, né? No Pará, no Amapá, organizar aí para os próximos anos. Mas hoje nós já vamos ter um pouquinho. Isso aí, aproveitem bem que ele tem bastante conhecimento para repassar. Então, eu só queria apresentar o mini currículo do Dr. Rodrigo Andrade, tá? O Dr. Rodrigo Andrade é fisioterapeuta, ele é mestre e doutor em ciência da reabilitação pela Faculdade de Medicina da USP. Ele é diretor científico e fundador do Instituto Escoliose Brasil e também é criador do método S4D, né, de tratamento da escoliose. Então, nesse momento, eu passo a palavra para o Dr. Rodrigo. Mais uma vez, meu amigo, seja muito bem-vindo ao nosso conselho Crefito 12. Obrigado. Obrigado, pessoal. Uma honra estar aqui, de verdade mesmo. A gente fica muito feliz que o conselho esteja próximo, primeiro, do fisioterapeuta. Então, assim, eu acho que antes de eu começar a falar, eu acho que é muito importante que vocês realmente estejam do lado do profissional. Por muitos anos, a gente viu, conselhos e conselhos. Parecia que o profissional ele era meio rival ali, né? Ele não conseguia encontrar o conselho como seu amigo, estando do seu lado. E hoje eu vejo vários conselhos com iniciativas para uma melhora científica do fisioterapeuta, uma melhora de todo, para ele poder organizar a sua clínica. Então, assim, hoje eu vejo que o conselho ele está muito mais ao lado do profissional. Isso vai fazer com que a nossa profissão cresça muito. Então, eu queria parabenizar pela iniciativa. É muito importante isso. Realmente, assim, eu fico isso me deixa muito, muito feliz mesmo, de verdade. Então, assim, vocês me convidam, eu vou, tá? A gente já fica combinado assim sempre, tá? Qualquer dia, qualquer hora.
Então, Olha, pessoal, prof, eu vou lhe cobrar. Se o senhor está dizendo que o senhor vem para Belém, tô logo lhe avisando, viu? vai, Eu já vai anotei ser aqui, tá gravado, viu? Faz tempo que eu não vou para Belém, vai ser um prazer aí Ó, comer então um tá açaí aí. registrado. É, o Maurício, um grande amigo aí, me levou várias vezes para dar curso aí, mas a gente é amigo desde quando eu fiz o mestrado, ele fazia o doutorado. Então a gente tem uma longa história aí, publicamos alguns dos estudos juntos e vai ser muito bom poder compartilhar isso com vocês aqui. Posso compartilhar minha aula? Pode sim, professor, fique à vontade. Tá bom, muito obrigado. Então, hoje eu vou falar sobre o que eu tenho falado, assim, acho que grande parte da minha trajetória profissional sobre o tratamento da escoliose baseado nas evidências, e hoje a gente reuniu várias evidências científicas em um tratamento, e nós chamamos ele de método S4D, né? Então, aqui os meus conflitos de interesse com relação aos cursos, com relação ao método, tá? Por muitos anos, pessoal, a gente teve organizações médicas tomando frente das decisões clínicas do tratamento da escoliose. E nós temos uma sociedade chamada Escoliose Research Society, que é uma sociedade basicamente médica, tá? De cirurgiões de coluna. E nessa sociedade, nós temos indicações de tratamento que para quando você tem curvas leves a moderada, de 10 a 25 graus, eles falam somente para você acompanhar, observar o seu paciente. Isso quer dizer o quê? A cada 6 meses você volta ali, vê o paciente e vê o que acontece, se essa curva piora ou não, e aí sim você toma outras atitudes. De até 20 graus, até 45 graus, 25 a 45 graus, tratamento com colete, e acima de 40, 45 graus o tratamento cirúrgico. Vocês podem ver que a sociedade médica está esquecendo de uma profissão inteira, tá? Chamada fisioterapia aqui. Por isso, é muito importante que a gente pense sobre os riscos da escoliose quando a gente só observa. Então, observar, acompanhar o paciente não é tratar o paciente. Esse é um gráfico da mesma Escoliose Research Society que mostra que curvas menores de 25 graus, elas podem piorar, ó, dependendo da idade, de uma grande uma grande porcentagem dessa população, 25 a 60%, tá? Então, eu vou dar um exemplo de uma adolescente de 20, 30 graus, que vai ali, o médico fala para observar, ela tem 60% de chance de piora. Quando ela voltar ali, às vezes a curva que era 20 graus vira 40 graus, e aí o tratamento fica muito mais grave, muito mais perto ali da cirurgia. Então, o tratamento da escoliose, ele precisa, aonde mais é a janela de tratamento na fase dos estirões de crescimento, tá? Essa fase é a fase mais crucial, mais crítica do tratamento da escoliose. Então, na adolescência que a escoliose tende a aparecer e piorar mais. Então, lembre-se que escoliose idiopática do adolescente ou escoliose durante a fase de crescimento é uma doença altamente progressiva, que ela piora enquanto você está crescendo, certo? E aí, por isso, nós utilizamos os guidelines, as diretrizes de uma sociedade mais multiprofissional chamada SOSORT, tá? Nessa sociedade, aqui ele fala, ó, de 0 a 10 graus, observação, tá? 10 a 25 graus, exercícios específicos de fisioterapia para escoliose. Colete ortopédico, quando a gente tem uma curva ali maior que 25 a 50 graus, e acima disso, acima de 50 graus, o tratamento cirúrgico, eu vou falar um de cada um para vocês, tá? Então, aqui, pessoal, é muito importante quando a gente tem uma curva pequena, curvas de 0 a 10 graus, a gente observar esse paciente, tá? Então, observar ver se essa escoliose de fato vai piorar. E nós fizemos um trabalho chamado trabalho de prevalência da escoliose idiopática no adolescente, no estado de São Paulo. Então, nós avaliamos 2.562 adolescentes da rede pública, pegamos pegamos pacientes, praticamente metade ali era menina, metade era menino, um pouquinho mais ali do sexo feminino. E aí, o que a gente viu? O profissional ia em busca, né? Nós íamos lá, passava esse aparelhinho aqui chamado escoliômetro, ele mede o ângulo de rotação de tronco. Então, você passa esse aparelhinho nas costas do adolescente, quando ele faz o teste de Adams,
E aí, o que que a gente via? Quando tinha um valor maior de... Imagina um nível de pedreiro. A bolinha vai para o lado, maior que 7 graus, a gente pedia para fazer uma radiografia. E o que que a gente encontrou? Que a média desses pacientes que a gente encontrou tinha uma curva pequena. Isso é muito bom. Por quê? Se um profissional da saúde, um fisioterapeuta, vai em busca dos pacientes na escola, encontra uma curva pequena, ele consegue intervir com o exercício de fisioterapia, nem precisa do colete, e o risco disso ir para uma cirurgia é muito grande. O que que acontece? Nós não temos programas de rastreio, não tem ninguém que observa essas pessoas. Quando encontra o tratamento, quando o paciente vê, o pai e a mãe vê uma cintura assimétrica, um ombro assimétrico, vai fazer o quê? Vai procurar ajuda e muitas vezes já é grave aquela escoliose, tá? Então, quando nós fazemos um programa de rastreio, nós encontramos, né? A gente chama isso no termo em inglês é screening, a gente encontra curvas pequenas, tá? Uma curva média menor que 20 graus. Então, o que que é sucesso? O que que é um tratamento conservador de sucesso no tratamento da escoliose? Primeira coisa, não deixar aquela doença que é progressiva aumentar, tá? Escoliose é uma doença que piora. Se eu seguro, é perfeito. Se eu melhoro aquele ângulo de Cobb, é sensacional. Eu brinco que é ganhar de 7-1, é ganhar de goleada, tá? Então, quando a gente consegue manter essa curva, é excelente. Também melhorar os critérios relacionados à qualidade de vida, tá? Um SRS, por exemplo, é um questionário de qualidade de vida, então ele leva em questão a questão estética, as dores, a funcionalidade, então questões relacionadas a questões emocionais, então tudo isso ali é envolvido. Então, se você consegue melhorar as dores do seu paciente, você consegue melhorar a estética do seu paciente, isso pode ser um objetivo do tratamento, considerando um sucesso, tá? E também fatores psicossociais, mas isso ainda é um pouco incompreendido pela ciência. Então, vamos falar sobre os exercícios específicos de fisioterapia para escoliose, tá? Nós subdividimos exercícios de escoliose em 2 grupos. Um grupo eu vou chamar de exercícios gerais. Um grupo eu vou chamar de exercícios específicos. O que é geral? Aquilo que você aprende na faculdade. Contrair de um lado, alongar do outro. Musculatura do core, fortalecimentos em geral, alongamentos em geral. Então, exercícios gerais, tá? Que pensam no músculo, na coluna, tá? E os exercícios específicos de fisioterapia para escoliose, eles têm um foco no aprendizado de uma nova postura. Treinamento do sistema nervoso central. Então, enquanto um grupo treina o músculo, o outro grupo vai pensar no cérebro. Então, na SOSORT, para chamar de exercício específico, precisa ter 4 pilares, que são treinamento em posturas, autocorreção tridimensional, que é o paciente na frente do espelho, ele vai entendendo como é que está a escoliose. A escoliose é uma deformidade tridimensional da coluna. Ela não é só um C ou um S, ela tem a torção, ela tem a retificação ou a cifose. Então, a gente vai ensinar isso para o paciente, o que ele tem, ele vai se corrigir na frente do espelho e todo dia fazendo isso ele tem um novo aprendizado motor, tá? Então, ter a autocorreção tridimensional, treinamento das posturas estabilizadoras, exercícios de estabilização de core em posturas corretivas, treinamento da funcionalidade, então sentar, levantar, equilíbrio, marcha, nós vamos treinar tudo isso com o paciente, e questões relacionadas à educação do paciente e familiares, tá? E esse estudo é o maior ensaio clínico aleatorizado que nós temos, foi publicado na Eurospar em 2014, eles fizeram exatamente isso. Um grupo trabalhou o músculo e um grupo trabalhou o cérebro, tá? E o que aconteceu nesse trabalho? Foi um trabalho que trataram os pacientes por 6 meses e depois acompanharam os pacientes por 1 ano após a maturidade esquelética, ou seja, até ele finalizar o crescimento ósseo. Isso levou muito tempo. Esse estudo todo durou 80 meses, é um estudo muito difícil de ser feito, tá? E o que eles viram? 55 pacientes por grupo, trataram 6 meses e viram que quando eles estavam tratando, o grupo que tratou o músculo permaneceu mais ou menos estável, enquanto o grupo que trabalhou o cérebro melhorou 5 graus em média, tá? Teve uma grande melhora de 5 graus, que é significativo.
E após esse final do crescimento ósseo, o que aconteceu? O grupo que tratou os músculos foi piorando. E o grupo que trabalhou o cérebro continuou com a sua melhora. Então, a gente orienta a fazer exercícios focados no sistema nervoso central. Vou explicar um pouco mais à frente. Então, o primeiro ensaio, a primeira revisão sistemática que a gente tem publicado na Spine, com colaboração da Cochrane, só tinha 2 estudos, mas desde 2013, pensa vocês aí, quanto tempo vocês são formados, desde 2013 já se fala que os exercícios específicos podem ajudar esse paciente e os exercícios específicos podem diminuir o uso do colete. Então, se você faz fisioterapia específica, que é o que é comprovado cientificamente, você evita a chance de usar colete, tá? E aí, essa revisão sistemática fala que exercício específico recomenda na fase dos adolescentes, na fase de crescimento, você utilizar, e fala que os exercícios são mais efetivos do que eletroestimulação, do que tração, do que correção postural para evitar a progressão da escoliose. No meu doutorado, no qual eu tive a honra de ter o meu grande amigo Maurício como banca do meu doutorado, esse ano na USP, eu fiz exatamente isso. Eu acabei vendo todo o processo ali de análise de revisão sistemática, com meta-análise, o que a gente tinha mais atual na ciência, tá? E aí o título foi o efeito dos exercícios terapêuticos na progressão da escoliose idiopática do adolescente, uma revisão sistemática. Foi aceito essa sexta-feira passada, uma parte desse estudo já foi aceito na BMD Open, que é uma revista bem legal, foi aceito agora na sexta-feira, tá? Minha orientação foi feita lá na USP. O que a gente fez? Fizemos toda a busca sistemática, então 3.130 artigos, excluímos o que tinha de mais e tal, e mantivemos 19 ensaios clínicos aleatorizados, ensaios clínicos randomizados, que é o de fato que tem de melhor na ciência. A gente dividiu, isso foi feito em 9 países, tá? A gente dividiu em alta renda e baixa renda, ou seja, os resultados que eu vou falar para vocês são de 832 pacientes, tá? Sendo que 83,8% é do sexo feminino, tá? E o que a gente viu aqui? A gente comparou os exercícios específicos com os exercícios gerais, tá? Então, esse lado aqui, ó, para quem não está familiarizado com revisão sistemática, com meta-análise, né? O cristalzinho aqui, ó, o lado do cristalzinho tá para o lado dos exercícios específicos, tá? De todos esses estudos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 estudos. Só um que está para o lado de cá, mas todos os outros, quando você soma todos esses resultados, divide o padrão, a gente tem uma mudança, uma diminuição de menos 2,57 graus para esse grupo. Isso a curto prazo, quando a gente avalia menos de 6 meses de tratamento. Quando a gente viu a mais de 6 meses de tratamento, também teve uma redução de menos 6 graus favorável ao exercício específico, tá? Aqui. E aí, pessoal, a gente também comparou com curvas mais leves e curvas moderadas, abaixo de 25 graus e acima de 25 graus. Também, exercício específico contra geral. Aqui é o cristalzinho, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 estudos, só um que ficou para o lado de lá, para o lado favorável do exercício específico em curvas leves. Quando a gente fala em curvas moderadas, 2 estudos, também teve uma diminuição maior para o exercício específico, menos 5,96, 69 graus em média. Então, o exercício específico, aquele que trabalha o cérebro, é melhor que o exercício geral, tanto a curto prazo quanto a longo prazo, tanto a curva leve quanto a curva moderada, tá? Então, isso já fica estabelecido. Então, a SOSORT orienta isso, ó. Para você trabalhar com exercício específico, você precisa ter esses 4 pilares. Isso está lá no guideline da SOSORT, que é autocorreção ativa, treinamento das atividades de vida diária, estabilização em posturas corretivas e educação do paciente. Tudo aquilo que eu já expliquei. No nosso estudo publicado esse ano, no método S4D, esqueci o nome da revista agora, tanta revista, na Rehabilitation Medicine, na Journal Rehabilitation Medicine, agora em 2024, que é o estudo que eu sou autor principal, nós descrevemos exatamente isso, que no nosso programa de exercício chamado S4D, de exercício específico, nós utilizamos uma classificação chamada Lenk para estratificar as curvas, e os exercícios específicos, eles
fazem uma autocorreção do tronco, promovem um treinamento dessas posturas corrigidas durante as suas atividades de vida diária. Então, a gente segue no método S4D tudo que a ciência recomenda. E esse trabalho que eu colaborei, né, foi um trabalho que a aluna, a orientanda do Maurício, o Maurício foi o orientador desse pesquisa, em 2022, nós publicamos na Children. A gente queria saber o quanto que o fisioterapeuta brasileiro estava ciente, estava sabendo ali do que era as orientações da SOSORT, com diz respeito à escoliose. Né? Foram 506 fisioterapeutas que tratavam algum tipo, já tinham tratado o paciente com escoliose. Quem trata escoliose sabe o que é escoliose, sabe o que são as indicações dos guidelines. Nós pegamos graduandos, pós-graduandos, mestrado, doutorado, pós-doutorado, vimos o tempo de formado dessas pessoas, de 1 a 6, um ano até depois mais de 6 anos, e perguntamos questões básicas. O que é escoliose, o que causa, como ela se desenvolve, a prevalência, como confirma o diagnóstico, Risser, teste de Adams, quando que é indicação de fisioterapia, de atividade física, de colete, né? Tudo, perguntamos tudo. E o que a gente viu? A gente viu que os fisioterapeutas erravam questões básicas com relação à escoliose. Vimos que quem tinha mais de 6 anos de formado acertava mais do que quem era mais recém-formado. E vimos também, então, que é muito importante, assim, eu gosto muito dessa conclusão, tá? E aí, o que a gente relatou ali? Que essas especializações desses exercícios específicos, elas foram criadas na Europa, tá? E isso dificulta o fisioterapeuta brasileiro a se aperfeiçoar, a ter acesso a essas especializações. Então, a gente tem 7 escolas lá do mundo, tal. Muito fala assim, a minha técnica é a comprovada cientificamente pela SOSORT. E isso, eu estudei em várias delas, eu vi o que tinha de melhor em cada uma delas, mas o que também não me agradava, como posturas em decúbito, posturas de lado, que são poucos funcionais, eu tirei do meu tratamento. Tá? Eu coloquei realmente o que eu achava que era mais interessante. E aí, isso também não é verdade com relação a minha técnica é comprovada pela SOSORT. A SOSORT é uma diretriz da ciência e não de método. Tá? O que ela fala aqui? Ó? A SOSORT não recomenda, suporta, participa, aprova, endossa, favorece nenhum indivíduo, clínica, produto, serviço, processo ou método. Então, não existe técnica da SOSORT. Existe ao que a SOSORT orienta como tratamento. E nós seguimos. E aí, o que a gente fez, né? Existem várias classificações. Aqui sempre todo mundo falou tem uma curva torácica direita, lombar esquerda, um C, um S. É a de King. A gente tem uma classificação bem complexa do Schroth e do Rigo, que são vários critérios. E a gente utiliza a mais simples e a que é a mais utilizada pelo meio médico. Por que nós escolhemos a classificação de Lenk para tratar escoliose? Porque o Lenk orienta qual é o tipo da curva e ele leva várias questões, só que ela é extremamente simples. Quando a gente, como fisioterapeuta, utilizar uma classificação para definir o exercício e o colete, que o médico entende, isso aproxima. Então, a gente faz com que tanto o médico como o fisioterapeuta falem a mesma língua. E ele saiba se o colete está certo, ele saiba o que nós estamos fazendo com relação à fisioterapia. Em 2022, a gente publicou o nosso primeiro estudo com o nosso método, e esse ano, em 2024, aqui na revista Medicina, e esse ano, em 2024, na Journal Rehabilitation Medicine, o segundo estudo, eu vou falar um pouco sobre eles. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, nós definimos de acordo com cada tipo de curva, então, cada autocorreção tridimensional que esse paciente vai fazer. E também definimos, baseado em instrumentos validados e testes validados, onde o fisioterapeuta vai tomar a sua decisão clínica. Então, vou dar um exemplo para vocês. Se a gente avaliar que o paciente tem muita torção de tronco, muita rotação, muita gibosidade, a gente vai fazer exercícios de gibosidade. Se ele for muito retificado, que é uma característica, nós vamos trabalhar com cifose. Se ele é rígido demais, a gente vai trabalhar mobilidade. Se ele é hipermóvel ou muito falta força do core, nós vamos trabalhar estabilização. E todos os pacientes vão trabalhar a funcionalidade, que é sentar, levantar, equilíbrio, função, dupla tarefa, tudo isso.
tá? Eu vou falar um pouco disso para frente. Agora eu vou mostrar para vocês, então, o que que é essa tal autocorreção tridimensional. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer são os pés e joelhos firmes, abertos e alinhados. Vocês estão ouvindo? As duas mãos vão aqui na coxa. Você vai empurrar e vai esticar a sua coluna para o teto. Estão ouvindo ela? Sim, professor, eu estou ouvindo. Nós vamos agora sentar um pouquinho mais no bumbum direito. Girar o umbigo para o lado do quadro azul, para o lado quadro direito. Isso. Vai girar o sutiã para o lado da TV, sem mexer os braços. Cotovelos para frente. Isso. E agora a gente vai puxar o ar, ó. Aquele movimento. Puxou o ar, abrindo as costelas do lado esquerdo. Vem, 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 vem. Soltando o ar e fugindo do lado direito. Você está mexendo muito os cotovelos. Cotovelo para frente. E os cotovelos para frente. Os braços não mexem. Barriga para dentro. Isso, gira um pouquinho mais o sutiã para o lado da TV. Volta a cabeça para o centro. E alinha o osso. Segura nessa posição. Força no abdômen. Agora nós vamos fazer 3 respirações, ganhando ainda mais aqui. Puxando o ar desse lado. Vem, vem, vem. Abriu as costelas do lado esquerdo. Fugindo do lado direito. Parou. Olha para frente. O ombro direito para cima. Cotovelos para frente. Barriga para dentro. Nós vamos fazer esse exercício. 3 respirações. 10 vezes. A última vez. Vem. Abriu as costelas do lado esquerdo. Fugindo do direito. Segura nessa posição 10 vezes, sem expansão. Então, qual a ideia do exercício? O paciente entender que ela tem um S, maior torácica, menor lombar, onde a torção, ela vai fazer o movimento contrário, cifose, abdômen, tudo isso junto. Ela está, sim, relaxada. A gente ensina o que é reto para ela fica reta todo dia, ela vai fazer esse exercício. Até o cérebro dessa paciente, o sistema nervoso central dela, aprender essa nova postura e, por repetição, a gente evita que essa escoliose continue crescendo toda torta, tá? Esse é o foco do nosso trabalho, treinar o cérebro e não treinar o músculo, tá? Olha essa menininha pequenininha que legal. Então, aqui ela também, ó. Pés e joelhos grudados no chão, firmes e alinhados. Segunda coisa que a gente vai fazer, força nas mãos. Espanhol também, forçando os cotovelos, não os ombros. A gente vai empurrar, fazer força na barriga, no abdômen, esticar. Esticar. Vou soltar assim. Vou no chão. Isso. A gente vai estabilizar o quadril, firme, e a gente vai puxar o ar assim. Puxa o ar assim. E fugindo do isso. Fugindo do isso. Vai segurar o quadril. Ó, só inclui isso. Isso. Parou. Está. Gira o peito. Aqui lá para o seu pai. Cabeça, os pés no chão firme. Não tira os pés no chão. Relaxa o ombro, mas não tenha problema crescendo. Não tenha crescimento. Não tenha a cabeça esticando. E agora a gente vai fazer 3 respirações. Pés firmes no chão. A gente vai abrir as costelas desse lado. Fugindo do isso. Fugiu. Parou, está com o pé no chão, Segura. Puxa o ar desse lado, fugiu desse lado. Segura. Pé no chão. Aí, 3 respirações, segura bem forte, 10 vezes. Então, a ideia aqui, né? Essa é uma curva em C. Então, a gente ensinou a paciente como que ela abre um lado, fecha o outro. Então, nós definimos para cada tipo de curva como é essa autocorreção focada no sistema nervoso central, tá? E aí vai evoluindo, nós vamos trabalhando coisas mais complexas. Por exemplo, funcionalidade, agachamento, agachar, equilíbrio, tá? Até a gente poder fazer, olha lá, ela está fazendo, todo esse menino está fazendo, olha, um circuito, agachando, levantando, equilíbrio, jogando bola, enquanto mantém aquela autopostura. E aí isso vai ficando cada vez mais difícil, né? Vai tendo maior complexidade e aquela postura vai ficando cada vez mais automática, tá? Então o foco do trabalho é no cérebro. Tanto o exercício quanto o colete é quebrar esse ciclo. O que é esse ciclo? Eu tenho uma curva. Se eu tenho uma curva, eu tenho um músculo que trabalha de um lado diferente do outro. Vai crescendo assimétrico e vai tendo deformidades, vai tendo acunhamento vertebral.
e vai deformando mais. Quanto mais deformidade, mais curva, mais carga, mais crescimento ruim, mais adaptação. Então, isso se chama ciclo de Stokes. O nosso trabalho é quebrar esse ciclo, deixando a coluna mais reta, tanto com exercício quanto com colete, equilibrar as cargas, crescer melhor e ter menos deformidade, tá? Esse é o nosso foco no tratamento, tá? Então, o que a gente fez nesse ano, né? A gente publicou nessa Journal Rehabilitation Medicine, é um fator de impacto bem bom, quase 4, que a gente fez, comparou durante a pandemia pessoas que não podiam sair de casa, então o nosso conselho liberou a gente a fazer trabalho online, até então não tinha, foi o primeiro ensaio, um estudo, quase um estudo de implementação, primeiro estudo de telereabilitação na escoliose. A gente comparou um trabalho, quem não podia sair de casa com quem podia sair de casa. Então foram 66 pacientes, 33 em cada grupo, e nós reavaliamos radiograficamente, clinicamente, após 6 meses. O que a gente viu? Que os dois grupos não tiveram diferença entre eles e os dois grupos puderam ajudar a evitar essa progressão da escoliose e melhorar ali sua curvatura, tá? Então não teve diferença. E a gente também fez questões relacionadas à implementação. A gente perguntou o quanto era aceitável, tanto para o fisioterapeuta quanto para o paciente, fazer um trabalho online. E foi ótima essa aceitação. Então, a gente mostrou que teve um efeito positivo nesse trabalho da telereabilitação na redução do ângulo de quadro, prevenindo essa progressão da escoliose, e também essa adição foi uma boa aceitação da telereabilitação, tanto para os pacientes quanto para os fisioterapeutas. Então, para a gente, tanto faz se a curva em C e S, cada um vai fazer uma autocorreção específica, tá? Então, aqui são casos de pacientes que, 44 graus foi para 30 graus, olha a mudança estética depois de 6 meses de tratamento. Aqui também uma mudança bastante estética, uma curva em C, 46 graus, que praticamente uma indicação cirúrgica teve uma redução. E aqui uma outra paciente também com indicação cirúrgica, 55 graus para 31 graus. É uma mudança bem importante, tanto estética quanto radiográfica. E pacientes adultos, que a gente sempre ouviu falar que não podia melhorar. Essa paciente veio especificamente para questão estética. Ela não usava biquíni, não gostava de ficar sem blusa, tal, por causa da estética. E depois de 6 meses de tratamento, ela teve uma mudança, e esse é o resultado de 1 ano. Ela teve uma redução, que era cirúrgica, de 55 graus para 41 graus, e uma mudança estética muito absurda mesmo em adultos, tá? Então, vamos falar um pouquinho dos coletes, né? A gente tem uma indicação do consenso de colete ortopédico para curvas acima de 20, 25 graus até 50 graus, juntamente com os exercícios específicos. Vamos falar um pouco deles. Antigamente usava esse colete que vinha até o pescoço, né? Colete de Milwaukee. Então, é um colete assim, com baixa evidência científica, baixa adesão no tratamento. Quem que em 2024 quer usar essa máquina de bullying, né? Colete que vem até o pescoço, super desconfortável, de ferro, umas correntes de couro, não faz as correções tridimensionais, ou seja, as torções, e quando eu olho ele de lado, ainda tem uma tendência à retificação. Hoje a gente tem o primeiro ensaio clínico aleatorizado multicêntrico, foi feito em 2013, numa revista chamada The New England Journal of Medicine. Essa revista tem um fator de impacto de 96, tá? A maior revista da fisioterapia, que é a Physical Therapy, tem fator de impacto 6. Então, publicar essa revista muda o desfecho dali em diante. O que eles fizeram? 2013, tá, gente? De 11 anos. Um grupo usou colete e outro grupo não usou colete. O que eles viram? Na metade do caminho, quem não usou colete estava tão pior que o estudo teve que ser parado no meio, para não deixar essas pessoas piorarem tanto. É como se você estivesse fazendo um estudo de Covid e metade do grupo controle está morrendo. Você não pode manter o estudo, certo? Aconteceu isso na escoliose. Então, a partir de 2013, todo mundo sabe que colete funciona, tá? E colete funciona para 72 a 75% de todos os casos de curvas entre 20 e 40 graus, tá? Só que tem uma coisa muito legal com esse gráfico aqui, ó. O que eles fizeram? Colocaram um sensor térmico no colete. Quando usava o colete, esquentava e ele computava o tempo de horas. Então, ele pegou esses 72, 75% dos casos que deram certo e falaram assim, ó, esses de sucesso, o que teve de diferente?
eles usaram o colete mais horas, mais de 18 horas. Então, a taxa de sucesso está relacionada com usar o colete mais de 20 horas por dia, tá bom? E hoje a gente tem coletes mais tecnológicos, eu vou explicar um pouco sobre isso para vocês, tá? A gente já tem revisão sistemática Cochrane, com 662 pacientes, mostrando que o colete funciona para curvas de 20 a 40 graus, mas tem que ser rígido. Coletes elásticos não são bem-sucedidos, tá? Então, o que a evidência mostra? O que é um colete bom, gente? Primeiro, o colete tem que ter você tem que fazer um raio-x sem colete e um raio-x vestindo o colete, para saber se aquele colete está aplicando uma força correta e está tendo uma boa correção. Por exemplo, esse de 43 foi para 18, uma correção muito mais de 50%. Excelente, tá? Então, quanto melhor a correção dentro do colete, mais chance esse paciente tem de ter um bom resultado. Outro ponto, o tempo de uso, como eu acabei de falar. Usar o colete mais de 20 horas. As magrinhas, você tem menos tecido para empurrar, elas respondem melhor do que as gordinhas, tá? E também está mais ali, está mais no início do crescimento, é melhor do que estar mais ao final do crescimento, tá? Nós temos uma fábrica desde 2020 em Campinas, que nós enviamos para o Brasil inteiro para os nossos certificados, tá? A gente tem fisioterapeuta que fez o treinamento, em Belém a gente tem, por exemplo, a Paula Mota. Eles vêm para Campinas, eles aprendem e a gente envia os coletes para os pacientes dos nossos parceiros. A gente tem mais ou menos uns 30 parceiros comerciais. Desde 2020, nós somos a única empresa na América Latina que fazemos o colete com 100% da tecnologia, tá? Grande parte das pessoas que fazem colete, às vezes faz uma parte na tecnologia e o restante não, tá? O que a gente faz? A gente escaneia o corpo do paciente, depois esse é o molde, a gente produz o colete num software, meio que imprime ele no molde 3D e depois faz o colete. Tá? Eu vou mostrar esse processo para vocês. Então, a gente faz avaliação clínica com foto, com escoliômetro, clinômetro. São instrumentos validados para a gente entender sobre o paciente. Ao invés da gente fazer o gesso, gente, a gente faz o scanner. Tá? Olha a diferença. Ó, é basicamente isso. Ao invés de você engessar o paciente, fazer tudo na mão, tá? Olha o conforto que é fazer um gesso. E o outro é passar um scanner 360 graus, você tem que ficar parado por 1 minuto. Tá? Basicamente isso. Essa é a diferença. Tá? Por que a gente faz com o scanner? Uma é muito mais confortável. Mas dois, olha lá, esse é o molde, ó. Corta a pessoa. Tá? Deve dar um medo danado, ó. Olha o conforto que é isso. Tá? Então, ao invés de fazer isso, a gente faz o scanner. Do scanner, esse é o resultado, ó. Faz um emoji ali do paciente. Tá? Do resultado, tá? Olha lá, esse é o resultado do scanner, né? Ó, resultado do scanner do paciente. Ó, dá para ver o paciente de maneira, ó, todas as posições. Ó, tá? Ó, beleza? E aí, o que a gente faz? A gente vai definir qual é o tipo do colete, tá? Para cada tipo de colete, de curva, do Lenk, que é aquela classificação que eu falei, a gente tem um design e pressões específicas. E aí, a gente vai fazer o colete, tá? Para cada tipo de curva, a gente tem um colete específico. Então, colete tipo 1, colete tipo 2, colete tipo 3, colete tipo 4, tá? Colete tipo 5, colete tipo 6. Para cada tipo de curva tem um colete definido. A gente também faz coletes para hipercifose, flexibilidade, tá? Esse, por exemplo, é uma corcunda, ó. Um paciente com corcunda. Nós fazemos um colete para hipercifose, tá? Específico. Esse é o resultado da paciente. Olha como ela era e como ela está. De 66 graus foi para 48 graus, tá? Isso é sem colete daí, tá? Olha como a gente faz o colete. Dentro de um software de computador, eu faço um colete virtual, tá? Um colete virtual. Por que isso é melhor, gente? Porque eu tenho mais precisão, ó. Eu sei exatamente aonde está a coluna e aonde eu tenho que empurrar, tá? Isso também eu consigo fazer um colete mais leve, mais confortável, que não aparece na roupa. Tudo isso é muito melhor, tá? Então, ao invés de eu engessar, tá? Eu tenho uma máquina que faz isso, ó, chama uma fresa 3D, sistema CAD-CAM. Ele usina
tudo perfeito sem mão humana, tudo feito em tecnologia, tá? E aí sim a gente tem um colete pronto, tá? Então, para cada tipo de curva, a gente tem um colete específico para ele, tá? E aí, fisioterapia mais colete é melhor do que fisioterapia? Eu fiz isso, desculpa, colete mais fisioterapia é melhor que só o colete, né? Então, a fisioterapia adicionada ao colete é melhor que usar o colete sozinha? Sim, isso é muito importante, porque tem muito médico que só indica colete, não indica fisioterapia, tá? Na minha revisão sistemática, tipo meta-análise do doutorado, que a gente viu isso. A gente viu que tanto para menos de 6 meses, quanto mais de 6 meses, fisioterapia específica mais colete é melhor que colete, tá? Então, isso é importante vocês saberem. E a gente fez exatamente isso. A gente publicou nessa revista chamada Medicina, o efeito, tanto a curto prazo quanto a longo prazo, do colete para a coluna, para o equilíbrio e para a marcha nos pacientes com escoliose idiopática adolescente. É um estudo prospectivo randomizado que nós separamos, tá? 45 pacientes, o que a gente viu? A curto prazo é o efeito Embrace, lá aquele que eu falei para vocês, tem uma redução, mas depois, sem colete, em 6 meses, juntamente com o exercício, teve uma redução mais de 5 graus, que é significantemente estatístico e clinicamente diferente também, tá? Então, a gente viu que a intervenção do uso do colete S4D a curto prazo e a longo prazo, combinado com os exercícios específicos S4D, em adolescentes com escoliose idiopática, mostrou-se eficaz na correção da curva escoliótica, ou seja, melhorou o ângulo de Cobb, mas também melhorou o equilíbrio anterior-posterior, médio-lateral, e também reduziu a pressão do retropé durante a marcha, mostrando que essa é uma ação efetiva para a coluna. Então, aqui mais os resultados de pacientes de 32 graus foi para 12, umas mudanças bem interessantes, tá? Esse paciente, a gente deu alta para ele de 46 graus foi para 30. Olha a mudança estética que o paciente tem. Olha como muda a vida, né, desse adolescente que não queria usar camisa, ficar sem camisa, tudo é uma mudança bem importante e tirou ele de uma grave cirurgia, tá? Então eu gosto muito de contar esse caso, que é um caso mais emblemático. É uma paciente adolescente. Ela foi em 3 médicos lá em Florianópolis, os 3 médicos indicaram cirurgia porque ela tinha 51 graus. Só que esqueceram de contar, de perguntar o que ela fazia. E ela é hoje a bailarina do Balé de Nova York, tá? Imagina você operar essa coluna aqui, ó. Imagina você operar essa coluna, tá? Ela nunca mais vai ser a bailarina do Balé de Nova York, tá? E ela topou fazer o tratamento, os pais entenderam o risco, mas toparam e a gente teve essa mudança, tá? Mudanças emblemáticas, mudanças muito importantes que não vai acontecer com todo mundo, mas a gente tem chances de tirar os pacientes da cirurgia, isso é muito bom. E aí, acima de 45 graus, qual que é o tratamento? A gente tem pacientes, ó, com curvas muito graves que não tem condição de fazer o convênio, não tinha convênio, estava esperando 2 anos pela cirurgia, né, para fazer um convênio. Pelo SUS pode demorar 5, 6 anos uma cirurgia. E esse revisão sistemática com meta-análise fala assim: curvas que são cirúrgicas acima de 40 graus, pode usar colete? O que acontece? Olha o que os resultados mostram, que só 35% dos pacientes que os médicos operavam lá, que estava indicação da SRS, né, que é cirúrgico, hoje a gente sabe que o colete pode ajudar em praticamente 65% dos casos, tá? Então, nos 100% que eram operados há 10 anos atrás, hoje só 35% dos casos talvez deveriam ser, certo? Então, e aí a gente tem casos que ao invés de operar desse jeito, a gente tentou com o colete e teve uma redução sensacional do paciente de 70 graus, foi para 41 graus, tá? Então, esse é o meu recado. Então, com a fisioterapia, a gente está crescendo, com a ciência, a gente está crescendo, e quem sabe a gente está tirando mais e mais pacientes da cirurgia com colete com alta qualidade, com fisioterapia específica baseada em evidências científicas. Nós estamos aqui para ajudar vocês, estou aberto para perguntas, esses são os meus contatos.
Rodrigo Andrade Fisioterapia no Instagram, nossa empresa Escolhose Brasil, e o meu e-mail para quem quiser mandar alguma informação, também alguma dúvida, estou à disposição, mas aqui eu estou aberto a perguntas. Muito obrigado pela atenção de todos aí e pelo convite mais uma vez. Maravilha, doutor. Parabéns pela sua palestra. Eu, Obrigado. eu fiquei até pensando aqui na minha escoliose. Ah, é? Professor Maurício Rodrigo, está por aí para te favor. ajudar. Pois é, né? Eu vou perturbar a vida dele. Bom, a gente tem alguma pergunta aqui no chat? Acho que eu posso Não. começar. Pode, professor, o senhor vai conduzir a partir de agora. Deixa só eu fazer uma pergunta enquanto o pessoal vai pensando, para a gente conversar, né, sobre esse momento importante aqui de debate, né? Então, muito boa a apresentação do Rodrigo, como sempre, sensacional, né? Sempre baseado nas melhores evidências científicas, trazendo tanto uma contextualização da fisioterapia, quanto a implementação de estudos de alta qualidade, né, para embasar a sua fala. Então, esse foi um dos motivos dele estar aqui, né? Nós precisamos de fisioterapeutas que tragam as evidências, né, para comprovar a sua técnica, para comprovar a sua prática clínica, isso é muito importante. Então, tem muita gente, Rodrigo, que trabalha com Pilates para tratar, né, a escoliose. Aí eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre isso, né? Se o Pilates, por si só, ele ajuda os pacientes com escoliose, ou então se precisa fazer algum tipo de adaptação, na técnica, não sei, para a gente poder chegar nesses resultados, né, que você apresentou aqui. Apesar dos estudos não terem utilizado essa técnica como carro-chefe, vou botar assim, né? Será que a gente consegue utilizá-la? Acho perfeita a sua pergunta, assim, que o Pilates é um ganha-pão de muitos pacientes, de muitos fisioterapeutas, né? Então, assim, o Pilates tem uma força no Brasil muito grande, no mundo tem muito grande, mas eu tenho alguns adendos com a pergunta que é tipo assim, qual Pilates? Tá? A pergunta é qual Pilates? Porque, assim, quando a gente fala de metodologia, a gente tem um raciocínio. Então, assim, qual é o grande problema que eu vejo? Eu vou responder sua pergunta, assim, primeiro, como fisioterapeuta e depois como cientista ali, como baseado nas evidências. Acho que um grande problema que a gente tem no Pilates é a forma que o Pilates está sendo conduzido. Então, esse paciente foi feita uma avaliação, foi pedido uma radiografia panorâmica em PA e perfil para ele medir o ângulo de Cobb, saber qual é o tratamento mais indicado, porque às vezes esse paciente, o problema não é o Pilates, o problema é que ele tinha 28 graus, Risser zero e precisava usar o colete. E nenhuma técnica de fisioterapia seria capaz de segurar essa curva. Já a indicação do consenso é usar o colete. E aí o fisioterapeuta nem sabia que ia precisar usar o colete. Esse é um ponto, tá? Essa é a primeira questão. Então, assim, precisamos ter uma avaliação bem definida, porque esse paciente é uma doença que piora, é rápido, a cada 6 meses, às vezes a curva piora, tem estudo que fala que a média da piora é em média 6,1 graus por ano. Tem curvas triplas que pode chegar a 9. Então, 9 graus por ano é muita coisa. 3 anos você piscou, 30 mais é cirúrgico. Às vezes tinha 20, foi para 50 cirúrgico. Tá? Rápido assim. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, qual Pilates? Porque assim, a gente tem exercícios, tem uma linha de tratamentos para escoliose chamado musculatura do core, que é maravilhoso. Então, se eu tivesse que dar um caminho ali, para quem ainda não quer se especializar, mas quer fazer, é fortalecer a musculatura do tronco, core, aquelas pranchas abdominais, tudo isso é muito bem-vindo. E o Pilates é maravilhoso nisso, tá? Qual é o grande ponto? Exercícios que você faz para os dois lados, por exemplo. Por quê? Nos exercícios específicos, são essas evidências que eu estou mostrando, ele é específico porque ele abre a curva, porque ele corrige ali a coluna. E alguém inventou em algum momento da vida que você tem que fazer 10 para um lado, 10 para o outro lado, 10 para um lado e 5 para o outro lado para compensar. Não tem que compensar na escoliose. O paciente já é descompensado, ele já tem uma progressão genética que vai acontecer. Então a gente precisa fazer tudo para o lado certo e ainda contar um pouco com a sorte para aquilo funcionar, porque em alguns casos não vai dar certo mesmo assim. Então, respondendo objetivamente, o Pilates pode ser um excelente aliado, se ele for feito com raciocínio clínico bem feito, tá?
Então, fazendo só para o lado que abre a curva, entendendo da gravidade da escoliose. Às vezes tem que estar usando colete, então vê se isso é importante. Então, a resposta é pode, só que depende de qual. E aí, assim, não temos muitos estudos com Pilates mesmo. O que tem um estudo que compara o Pilates com exercício específico, e os resultados são bem parecidos, mas o autor sugere que o exercício específico é um pouco melhor, tá? Tem um que é para dor, então para dor é legal, pode usar se o paciente não estiver focado na piora da curva. Então, eu acho que são essas questões aí que a gente tem que levar em consideração, tá? Perfeito. Alguém quer fazer alguma pergunta, gente? Se não tiver, E eu tenho. vale ressaltar que Ah, nós estamos aqui no eu Crefito, né? quero fazer uma pergunta. Bárbara, só para um minuto. Né? E assim, é de dever de nós fisioterapeutas avaliarmos nosso paciente, né? Então, nós estamos no Crefito, a gente tem que bater nessa tecla. Então, a gente vê a aula assim, a pessoa faz um Pilates que ela vai atendendo e nunca reavalia, só faz a mesma técnica para todo, não é que para todo mundo, mas só o propósito da técnica, e não esquece de pensar que aquilo é um paciente, né? Então, acho que isso Sim. é muito importante. Ainda mais que a gente está aqui no conselho, isso é nosso dever. Esse é nosso diferencial do médico. Porque o médico ele está acostumado a fazer uma consulta de 10 minutos. A gente tem tudo, a faca, o queijo na mão para fazer um baita resultado. Tá? Hoje os pacientes procuram mais a mim do que o médico. Hoje ele confia mais no que eu digo do que no médico. Tá? Então isso é muito importante. Olha que prestígio, né? Desculpa, Bárbara, te interrompi. Tudo bem. Então, a minha pergunta é sobre os tratamentos, os resultados dos tratamentos mostrados, né? Foi evidente a repercussão da fisioterapia na curvatura. Eu gostaria que o senhor falasse, o tempo. Quanto tempo de intervenção fisioterapêutica foi necessário para que houvesse aquele resultado? A gente faz reavaliações periódicas por 6 meses até chegar ao final do crescimento ósseo. Então, o tratamento da escoliose ele tem que ser durante a fase de crescimento. Tem paciente muito novinho, aquela menininha lá, ela vai tratar por muitos anos, 5, 6, 8, 10 anos, depende de cada paciente, da idade dele e da idade óssea, que é o que a gente vê o sinal do Risser ali, é uma classificação óssea, tanto da mão, que chama Sanders, quanto do quadril, chamado Risser. Mas o tratamento ele é exercícios específicos de fisioterapia em casa, 30 minutos por dia e uma vez na semana ou a cada 15 dias com o fisioterapeuta para fazer, para acompanhar, etc. Tá? 1 hora por semana com o fisioterapeuta, mais ou menos, tá? E os outros 30 minutos todos os dias em casa. Mas tem até 25 graus. É só a fisioterapia, mais de 20, 25 graus, usa o colete. E aí o colete tem que usar 22, 23 horas todo dia. A gente tira o colete para tomar banho, para fazer tudo que tem a ver com água, banho, piscina, natação. Todas as atividades físicas é sem colete e a fisioterapia também é sem colete, como vocês viram. Então o resto do dia está de colete. Então a dose é muito intensa para você tentar mudar aquele ciclo da doença. Então é fisioterapia todo dia e colete 22, 23 horas. Outra pergunta também que eu gostaria de fazer é que o senhor falou que o senhor tem uma empresa que produz esses coletes, né? E que o senhor tem alguns contatos, sobre encaminhamentos. Esse encaminhamento na avaliação, os pacientes precisam estar presencialmente, obviamente, né? Isso, por isso que hoje a gente tem esses parceiros. Antigamente, vamos supor, o Maurício tinha um paciente, ele tinha que me encaminhar. O paciente tinha que pegar o avião, vir até Campinas. Eu faço o colete dele em 2, 3 dias, é rápido, mas ele perde trabalho, custo e tal, volta para Belém e tinha esse retorno. Hoje a gente tem uns 30 parceiros em vários cantos do Brasil que eles têm um scanner ou a gente empresta o scanner, ele faz o scanner, manda para mim as informações, eu produzo o colete, mando o colete por Sedex. E aí esse fisioterapeuta já é apto, ele é treinado para fazer os ajustes do colete. Ele adequa ao tamanho. Imagina que você comprou essa camisa, só que essa camisa, para mim, ela ficou um pouco larga no ombro. Então ele ajusta um pouquinho no ombro. Então é isso. O colete é feito para aquela pessoa, mas pequenos detalhes são ajustados no corpo. Então hoje em Belém a gente tem uma pessoa, a gente tem várias pessoas, tem Sinop, tem Roraima, tem vários lugares no Brasil, mais de 30.
Então, se você precisar, entre em contato com a gente lá no Escoliose Brasil, e a gente te passa aí a região, se tem alguém. Se não tem, lá, uma oportunidade de você ter mais um ganho financeiro, né? Que é trabalhar não só com a escoliose, como fisioterapia, mas com órtese, que nós fisioterapeutas também somos aptos, tá? Obrigada por esclarecer, foi ótimo. Obrigado a você. Eu tenho uma pergunta. Pode É, falar. em relação à atividade física e exercício físico, no caso a musculação, a corrida, eu gostaria de saber se tem contraindicação, dependendo do grau. Ó, eu sinceramente, assim, eu gosto de recomendar o máximo de atividade física, tá? Por quê? Porque criança e adolescente hoje faz pouco. Então eu não quero ficar contraindicando. Mas um adolescente com 10, 11 anos, eu prefiro iniciar com o nosso tratamento e fazer atividade física. O que é atividade física? Correr, pular, jogar, dançar, nadar, o que ele gosta de fazer. Mas eu evito musculação, por exemplo. Por quê? Musculação, a pessoa ainda não tem um controle motor muito bom ali para começar tão pequeno, tá? Mas no final da adolescência ali, eu já gosto mais da musculação. Então, mas eu oriento o que eu devo fazer ou não, tá? Mas, a via de regra, as nossas crianças estão sendo cada vez mais sedentárias. Então, vamos estimular a fazer atividade física. Correr, pular, jogar, dançar, nadar. Atividade física para adolescente não pode ser musculação. Não pode ser pilates. Tem que ser criança, pular, jogar. Isso é bom para os ossos. Isso é bom para o equilíbrio, para o controle motor. Então, nessas idades, eu sugiro que façamos mais ser criança, tá? Ser criança. A resposta é essa, tá? Antigamente a gente subia árvore, né, Maurício? Hoje eles nem sabem o que é árvore. Então, Não sabe. então eu não gosto muito de coisa com regra nesse começo da idade. Eu acho que é importante até para questões gerais do organismo. Rodrigo, Obrigada. a Gisele Nunes está perguntando se os métodos baseados em evidência eles ajudam pacientes idosos com escoliose. Ó, não temos grandes estudos para isso, tá? Mas quanto o objetivo, lembra dos objetivos que eu coloquei? No idoso, o objetivo não é o ângulo de Cobb. No idoso, o objetivo é qual? Qualidade de vida, força, postura, dor. Isso a gente consegue ajudar bastante, tá? Então, a resposta é sim. Existem escolioses no idoso, chamada escoliose degenerativa. Então, quanto mais equilíbrio, mais eixo você der, melhor para esse paciente. Mais musculatura de core, tudo isso seria melhor, tá? Boa. Aí a Carolina está perguntando, boa noite, o que é indicado para pacientes com escoliose que querem fazer academia? Então, depende daí, eu acho que precisa de uma avaliação primeiro, acho que esse é o primeiro ponto, precisa de uma avaliação para saber qual é a fase, se essa pessoa já está apta para fazer. Porque às vezes ela não está na hora certa de fazer musculação, acho que esse é um grande ponto, tá? Às vezes não está só na hora, mas pode fazer, tá? Eu acho que é a hora, eu acho que a hora é um ponto importante. Mas o que eu não recomendo, se eu tiver que falar uma contraindicação, é mais carga axial, porque o propósito da coluna, da escoliose, desde 500 depois de Cristo, sempre foi abrir a curva, esticar as pessoas. Você vê máquina de tração, umas correntes, sempre foi esticar a coluna. Então, tudo que você fizer que vai comprimir a coluna é contra a biomecânica, contra ponto, contra senso. Então, eu evitaria barra de peso nas costas, tá? Evitaria só isso, mas o resto, quando já estiver apta, pode fazer. Tá? Muita musculatura de core é importante, como eu falei, entende? Muito bom. Mais uma aqui, Rodrigo. Esse método ajuda crianças com autismo? Já atendeste Olha, algum? hoje eu atendi essa semana acho que eu tenho 3 autismo avaliados, eu atendo bastante, porque o autismo, como ele tem um déficit sensorial, a gente pode ter escoliose decorrente do autismo, entendeu? Então a gente chama de escoliose neuromuscular. A única dificuldade é se o paciente não tiver nada de cognitivo. Se for um autismo muito grave, esse era nível 2 o de hoje. Fiz perfeito, deu super certo. Eu mexo aqui, faz uns negócios. É.
Então, quanto mais, assim, tiver cognitivo preservado, melhor. Mas eu já vou dar uma dica. Escoliose neuromuscular precisa de colete, porque para sustentar esse tronco, porque ele sozinho ele não vai ter a melhor habilidade de exercício. Então, o colete precisa ser um auxílio importante, tá? Ótimo. Professor, eu tenho uma pergunta. Eu sou da área da fisioterapia neurofuncional. O senhor já, em algum momento, já prescreveu esse tipo de colete para crianças com diagnóstico de distrofia muscular de Duchenne? Não, do Shane não, porque ele tem uma perda, Ainda. né? Ele já tem É, uma ele tem perda uma de perda e músculo. ele começa a fazer, né, É, a escoliose. o que que eu sugeriria, tá? Esse especificamente eu nunca fiz colete, mas eu já tive outras alterações neuromusculares graves, por exemplo, que a pessoa vai caindo, vai tendo aquela obliquidade pélvica, tudo. O que que eu sugiro? Usa colete para quando a pessoa ficar parada, sentada. Para a gente estar aqui, eu estaria de colete. Agora vai fazer qualquer atividade. Vamos supor que ele toca a cadeira. Tira para fazer. Tudo que ele vai comer, você tira. Então, quanto mais horas ele se movimentar sem colete, é bom. Mas quando ele está parado, fica de colete. Então, assim, a gente tenta pesar. Às vezes eu faço um roteiro mesmo. O que você faz no seu dia? Descreve para mim, a gente vai encaixar o colete em alguns momentos. Para eu não ter o rebote do enfraquecimento da musculatura. Porque o que, que o médico fala? Colete enfraquece a musculatura, não usa. E também eu acho que é de errado, porque o colete pode ser um excelente estabilizador, tipo uma AFO, entendeu? É, com o raciocínio de manter aquela estabilização. Agora, você tem que pesar, você tem que ser estrategista ali no diagnóstico. Se eu só colocar colete e usa 23 horas, 24 horas, quando tirar o colete, piora mais, desaba. Então, eu acho que encontrar esse time, ter um diálogo com uma fisioterapeuta que está tratando, com o familiar, e achar a melhor estratégia, eu acho que é uma boa. Tá? Eu acho que é excelente. E, Rodrigo, sobre manter a motivação do paciente, né? Você falou que o tratamento da escoliose, o paciente ele faz exercício sozinho, foi em casa, né? Aí encontra o fisioterapeuta às vezes uma vez por semana, seja presencial ou remoto. Aí como é que você faz para manter a motivação, né? Assim, Esse é um envolvimento da família, né? esse é o Dentro maior desse desafio. tratamento. Sim, Um grande pilar do tratamento é essa educação. Então, entender o risco, entender os fatores de risco, o que ele pode ganhar, fazer reavaliações mensais. A gente faz foto todos os meses, passa o escoliômetro todo mês, inclinômetro, para ele ir vendo se a gente está indo para o caminho certo. Tá? A gente tenta fazer o nosso colete discreto. A gente tem uma máquina de adesivo que a pessoa vai lá na clínica e mexe, põe adesivo. Então a gente tem um troféu que a pessoa ganha, um ursinho vestindo o colete, quando ele ultrapassa 6 meses de tratamento. A gente vai encontrando estratégias para que a gente mantenha esse tratamento. Depois entrou numa rotina, parece que o negócio caminha melhor. O mais é o começo ali, adesão, usar colete. Hoje a gente tem blogueira, gente, que usa o colete, aparece no TikTok, ajuda outras meninas. Então, tudo isso é legal porque a gente consegue ver aí a maneira de trabalhar ali. A gente vai encontrando. A gente tem psicóloga que nos ajuda, entendeu? Então, sim. tem uma a gente vai tentando. Muito bom. Então, perguntando aqui, Rodrigo, em relação ao tratamento pós-utilização do colete, algum tipo de retorno da curvatura em graus esperados? Talvez ele quer saber se pode voltar, né? Algum período de Pode. tratamento Aquele, específico? aquele correção com colete, obviamente, tira e volta, né? Não necessariamente o que você corrige com colete, a coluna vai ficar daquele jeito. Não é assim. Mas, se você mantiver o grau ou reduzir mais que 5 graus, é muito bom. Então, o que que acontece? Na hora que você for fazer o desmame do colete, que é ir tirando o colete gradualmente, é muito importante, igual uma balança de advogado. Você tem muito colete e pouco músculo. Então você vai tirando gradualmente o colete e vai aumentando o nível de músculo de atividade física. Então, se você fizer isso com cuidado, não tirar o colete de uma vez, a gente consegue segurar mais essa curva para não ter piora, né? Exato. Aí a Mariana perguntou, Rodrigo, em relação às crianças com autismo, independentemente do grau, além de exercícios específicos, tem que usar o colete?
assim, a indicação do colete é acima de 20, mas às vezes tem 18 graus, com autismo talvez seja melhor já pôr, é isso que eu estava tentando dizer, tá? A não ser que seja uma escolha muito, muito leve, mas na maioria dos casos que chegaram para mim, já tinha indicação do colete. Perfeito. E sobre Doutor política Rodrigo, pública? Pode falar, doutor Rafael. e para continuar no final, com Não, eu ia falar sobre políticas públicas, né, para a escoliose. Que eu sei, aqui no na nossa região, nós somos carentes de políticas públicas para a escoliose no adolescente. Né? Aqui nas nossas redes, de reabilitação do sistema público de saúde, geralmente o paciente com escoliose ele vai para o final da fila, sendo tratado como um paciente normal, vou botar assim, né? Independente se ele está na fase do estirão, se ele pode ter a curva agudizada em pouco tempo, não tem um direcionamento, uma política, né, realmente voltada para esses pacientes. Aí eu queria saber se isso é nacional, se em São Paulo estão fazendo alguma coisa, principalmente o Crefito 3, né, até para a gente se inspirar, né, para a gente começar a dialogar, né, com outras pessoas, políticos, sobre esses pacientes, como conselho mesmo, e assim, É, pensando em política pública. infelizmente, assim, o conselho nem tem tanta força assim para conseguir mudar, né? Isso seria mais os nossos vereadores, os nossos deputados, senadores, etc, né? A gente não tem política pública do Brasil para escoliose, eles nunca fazem conta, porque a fila, na verdade, assim, a cirurgia é cara, mas ele demora 5, 6 anos para ser operado, então ele tá largando o paciente lá, tá? Então não tem mesmo. Não tem nem rastreio, que seria preventivo, e nem tratamento, e muito menos a cirurgia. Então, assim, a cadeia inteira está falha. O que a gente conseguiu fazer aqui em Campinas foi uma lei de semana da conscientização, do Junho Verde, que é o junho, internacional de conscientização da escoliose. Mas alguns municípios eu já vi isso, mas estratégia pública de escoliose, infelizmente, a gente não tem nada, e é Brasil mesmo, é o Brasil mesmo. Uma pena. Doutor Rafael? sim, sobre esse plano de política pública, né, um caminho que a gente pode seguir, é um caminho que a gente até no Crefito 12 a gente já segue algumas ações. Aí em Belém, na parte terapêutica ocupacional, a gente já faz parte do Conselho de Ação Social, se não me engano o nome recordo, que é a doutora Danusa, que é conselheira, né? Porque nesses meios a gente consegue trabalhar. Aqui em Palmas, por exemplo, eu faço parte do fundo do idoso, que é o Conselho do Fundo do Idoso, onde a gente, o quê? Agora nós somos reeleitos para segundo ano de gestão. Aí, quando tem ações do idoso, igual o doutor falou aí, a questão da criança, a gente o que leva os estudantes, leva profissionais, faz implanta algumas ações voltadas à fisioterapia, porque é o que a gente fala, né? Poucas pessoas sabem como que o fisioterapeuta ele pode atuar em todas as suas áreas. Quem sabe somos nós, que estudamos e sabemos, então nós temos que dar a voz a isso. Então, entrar nos conselhos é esse, um exemplo. Tem o conselho da criança e do adolescente. Então, cabe a nós do CREFITO entrar nesses conselhos para quando tiver as ações, a gente fala, opa, precisa de ter um físico lá na escola para orientar. Precisa de ter ação para isso. Então, o caminho dos conselhos, para introduzir, eu creio que o conselho de classe, eu creio que esse seja o caminho. A gente entrar nos conselhos específicos que tem. Tem de criança e adolescente, tem criança do idoso, tem o da mulher, por exemplo, né? Então, tem várias ações a gente começar a entrar nessa parte. Porque é uma coisa que eu friso bastante para os colegas, que nós não somos formados para gestão. Isso tanto quanto a pública quanto a privada. Nós somos formados para assistência. Isso acaba que peca muito na nossa parte, porque a gente não tem pessoas em ponto estratégico para falar, precisa de um fisioterapeuta aqui, precisa de um terapeuta ocupacional ali. Né? Então, eu creio que esse é um dos caminhos. Sobre outro ponto que o doutor Rodrigo abordou aí, né, sobre a questão do prefeito, da quantidade. Hoje de manhã mesmo eu estava aqui na delegacia de Palmas aqui, a fiscal chegou lá indignada, porque foi fiscalizar uma clínica, o pessoal, não, a mulher lá atende vários e acha que isso é normal. A gente falou, infelizmente as pessoas desconhecem as próprias resoluções do COFITO, né? Tem a 444 que ela determina os parâmetros, seria a quantidade máxima de pacientes que nós podemos atender, né, de acordo com o COFIT. O CREFIT tem essa função de defender a sociedade. Então, quando ele fala, tem que ter esse tanto para que esse tanto de atendimento, que é o máximo que é viável você oferecer um serviço de qualidade.
E o que que a 444 diz sobre o Pilates, que o Dr. Marlos questionou se é válido ou não. Ela, assim, é clara ela sobre o Pilates, ela, inclusive, ela cita a técnica do Pilates, ela fala que o Pilates, né, ou então as técnicas específicas, né, se o paciente for um paciente estabilizado, você pode fazer atendimento em grupo de até 6, que é o que a gente, acaba que a gente vê. Mas se for um paciente que não é estabilizado, o Pilates ele é citado como atendimento de assim, ambulatório especializado, que a gente pode atender até 8 em um período de 6 horas, ou seja, atendimento individual. Então, ou seja, as pessoas que atendem de forma diferente realmente estão contra o que o próprio COPITO regulamenta, né? Eu costumo brincar com o pessoal, tem pessoa aí que tem clínica de fisioterapia que infelizmente não faz fisioterapia. Eles falam que fazem, porque segue totalmente fora do que o conselho prega. E aí não, infelizmente, não tem como esperar resultado satisfatório se você não aplica, né, o básico que seria isso atender o quê? O paciente individualizado. Porque quando a gente atende o paciente individualizado, a gente cai nessa questão de você ter tempo para você avaliar o paciente, tratar o paciente sozinho, ter raciocínio para aquele paciente. Às vezes, a ter terapia em grupo são para pacientes que já estão estabilizados. Então, é um perfil de paciente que suporta aquilo. Você não tem que estar uma atenção tão individualizada. E a questão das avaliações e reavaliações, elas servem para isso. Que quando você vê que o paciente teve uma piora, você troca ele de grupo. Você vai para o atendimento individualizado e às vezes tira o paciente de grupo, né? E sobre a questão dos coletes, né? Eu sei que muita gente desconhece que o fisioterapeuta ele pode indicar colete até mesmo no SUS, né? Eu não sei qual que é a realidade aí dos profissionais. Muita gente acha que quem tem que indicar o colete é o médico, mas o colete é uma órtese. A gente pode prescrever e fazer, tanto é que o Dr. Rodrigo ele tem uma fábrica de órtese, né? Então, nós somos habilitados, inclusive no SUS. Se você pegar a lista de procedimentos do SUS, o fisioterapeuta, ele está lá alencado aos procedimentos deles, que a gente pode prescrever os coletes. Eu trabalhei muito tempo em centro de reabilitação, aqui no Tocantins, trabalhei por 5 anos no CER aqui, então era uma briga que a gente tinha lá com o ortopedista, porque o ortopedista, ele até, muito amigo meu, ele falava, não, eu só vou prescrever o que o médico prescreveu, veio prescrever. Mas a gente fala, não, mas esse paciente veio prescrito só uma cadeira, mas ele precisa também de uma cadeira de banho. Eu não vou prescrever, não. Eu falei, não, pode me dar aqui que eu prescrevo. Eu conheci os procedimentos, falei, eu posso prescrever. Aí eu prescrevia para o paciente ter. Então, nós temos muitos procedimentos que a gente que pode prescrever, que é liberado, e às vezes os colegas acham que não, que é só o médico que pode prescrever, né? Então, essa questão, assim, o colete também faz parte do tratamento fisioterapêutico, né? Muitos colegas têm uma rejeição com hortes, né? Com uso imobilizadores, mas usando na fase certa, no período certo, ele tem resultado, sim. E eu percebi do Rodrigo, o pessoal aí também tem essa resistência. Acho que o colete tem que vir só pedido pelo médico, não? Como é que é com os seus pacientes? Não, é isso mesmo. Você tem toda a razão. Então, mas a gente está mudando isso. É isso que hoje as pessoas já, nós somos já o profissional de primeiro contato. Então, assim, a gente tem os dois caminhos. Tem quem acaba. Às vezes o médico manda não fazer nada e vai piorando, 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 e depois chega na gente, mas tem quem já está procurando entrar na internet. Então, para o fisioterapeuta, a dica que eu dou é isso. Seja cada vez mais especializado, seja mais, encontre o seu nicho, seja uma referência, porque é isso que vai fazer a gente, né, elevar a nossa profissão aí, e o paciente vai acabar acreditando naquilo que a gente fala muito mais do que às vezes numa consulta de 5 minutos. Então, a gente tem a faca e o queijo na mão, o paciente quer ser ouvido. Então, assim, faça a avaliação, ouça o seu paciente, entrega o melhor para ele. Acho que isso é o mais importante. Maravilha. Então, vamos fazer a nossa foto final, doutores, para a gente encerrar. Abram as câmeras, por favor. Por favor, se todos puderem abrir suas câmeras para a gente ter essa foto ilustre com o doutor Rodrigo, afinal de contas, não são todos os dias que a gente pode ter uma aula com ele, né? E eu Já vou vem cobrar convite, aí para já vem ir para de Belém de volta novo. presencialmente, lá em Palmas e em Belém. Eu vou cobrar, hein? Isso. Doutor, o Crefito 12, ele abrange Pará,
Amapá e Tocantins. Então, são 3 estados, hein? Olha só. Então, o Amapá eu não conheço ainda, então preciso Aí, ir. ó, tá vendo só? Então, foi uma excelente oportunidade. Agora sim, né? Amapá é o meio do mundo. Você, É quando você for lá, você fala que você tem que tirar foto lá no meio do mundo, lá no Marco Zero. isso. Boa. Então, vamos lá? Você Vamos tira, lá, por você favor, tira print. 1, 2, 3 e... Agora, quando for 1, 2, 3, o pessoal liga a câmera, vai. 1, 2, 3 e já. Pronto. Pronto, mais uma Boa, muito vez, obrigado, muito pessoal. obrigada, Obrigado doutor aí Rodrigo. mais Até a uma vez. Eu fico à próxima. disposição aí no que vocês precisarem. Qualquer coisa, entra lá no meu Instagram. Me marca lá que eu compartilho vocês aí. Repouso. Faço repouso. Obrigada, gente. Boa Obrigada a noite, presença pessoal. de Obrigado. todos. Boa noite. Tchau, Boa Boa tchau. noite.